Olá, sejam muito bem-vindos a esse episódio número 30, que eu confirmei antes aqui com o Davi. Amém. Hoje a gente está recebendo o nosso querido amigo, o Wallace Charles. Calma aí, o que o pessoal tem que fazer? Tem que se inscrever e comentar, enviar para todo mundo o WhatsApp. Tá na idade nova, tá esquecendo de fazer as coisas. Fiz 38 anos, mando parabéns aqui embaixo. Wallace, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Sabe que é um prazer, vocês sabem, é bênção. O Wallace é meu amigo antes do Diego. Sim, antes do dia. A gente já junta há uns 16 Não anos existe já. vida antes do Diego. Existe. E a senhora? Existe. O Wallace nem era maratonista. Não. Pois é, cara. O Wallace Vai nem falar, tinha uma a gente vai holding. falar- A gente vai falar sobre isso também. Ele fazia faixa de ráfia, né? Não pode... Era banner. Banner, por favor. Banner. Inclusive, ele hoje nos presenteou Com essa placa com maravilhosa essa placa aí, ó. maravilhosa aqui do King Podcast. E com o que você tá segurando aí, amor? Gente, olha isso. Caneca! Tá Olha vendo? isso, gente. Olha o Calma trabalho aí. que top, cara. E eu ganhei esse copo aqui, eu quero falar sobre esse copo. Pô, a gente nem deixou o Wallace falar. A gente ganhou tanto presente hoje. Não, o Wallace fala depois. Tem que agradecer a Béria já. A Béria, aí, ó, Béria. A Béria dela aí com o seu Béria, nome. obrigado, viu? Béria, muito obrigada, eu amei. Agora eu posso falar Ficou a top. real, quando você me deu esse copo? Aham. Hoje eu tava orando, né? Eu falei assim, Senhor, sabe o crente da madrugada? Que hora que fica, não sei o quê. Não. E aí, quando você chegou lá em casa hoje pra gente comer, você me deu. Aí Deus falou assim, olha aí quem você é pra mim. Então, esse copo falou muito comigo, muito. E eu tenho certeza que a gente, quando der de presente pra outras pessoas, as outras pessoas vão ter esse sentimento. Verdade. Sou forte e corajosa. Deus me deu 2 tapas na cara e falou assim, você é isso aqui pra mim. Então, falou muito comigo. Eu amei esse copo. Béria, Deus te abençoe. Muito obrigada, Wallace. Muito obrigada, Eu acho Vivi. que o objetivo da Béria, quando criou esse copo, realmente foi motivar, né? Empoderar. Muito legal. E é a mensagem mesmo, é o propósito E falou dela comigo nesse também. sentido. Falou comigo. Quando eu abri. O Jesusinho, não foi só por marketing, né? Sim. Que a gente tava falando, comentando sobre Verdade. trabalho, esse tipo de coisa. Mas não foi. Jesusinho foi de fato uma mensagem. E Sim. quando chegou essa mensagem junto com a caneca, o Papai do Céu falou comigo também. Falou. Que bom. Falou fico com a muito gente. feliz. Foi- Porque foi maneiro, os foi produtos criados pela Béria para House of Blessed, eu acho que tem muito disso. De trazer a mensagem mesmo de Jesus, a ideia de estar Jesus por perto, Jesus caminhar com você, Jesus ir no seu carro, de você receber sempre uma mensagem motivacional nesse sentido. Foi muito entendeu? top. Foi Então muito. a ideia mesmo Muito maneiro. que ela teve é transmitir o evangelho. Eu Arrasou. vou deixar o A palavra site o site de vocês na descrição também. Porque a gente não sabe fazer esse nome chique, não, né? O quê? O nome da marca a gente não sabe falar. House A House of of Blessed. É esse nome aí, entendeu? Deixa eu botar uma roupa aqui. Não, mas é bom deixar claro também pro pessoal que assim, a House of Blessed ela não tem esse nome chique, porque é uma empresa Ela é americana. americana, foi criada pela Béria lá nos Estados Unidos. Béria mora lá há mais de 20 anos, agora ela está na Flórida. E a gente está trazendo a marca para o Brasil, a gente está comemorando 1 ano da marca no Brasil. Então, assim, a gente também não quis tirar nada da originalidade. Sim. Então, todo produto que você vê no site americano, você vê aqui no site brasileiro, entendeu? Então, a marca a gente também não quis traduzir. Aham. Então, o objetivo é manter a House of Blessed no mundo inteiro. Hoje é no Brasil e nos Estados Unidos, mas a ideia é, daqui a pouco, ela tá... A gente já tem copo, por exemplo, com mensagem em espanhol. Ai, que Que é legal. um mercado que Maneiro. nos Estados Unidos também é bem forte. Então, Aham. o objetivo Portugal, logo ali. Portugal Dubai, é o caminho Dubai natural. espera, o Dubai caminho espera, natural. Dubai tá chegando. Eu amei, perfeito. Agora vamos falar de você, né? Você apresenta aí, vovô, você é o Wallace Charles. Bom, falar de mim eu acho que é sempre mais complicado nesse caso, porque eu vou me colocar como uma pessoa muito abençoada por Deus, Amém. segundo as chances de Deus também para a minha vida, e eu acho que a forma como Deus foi me posicionando e me transformando me trouxe até aqui, até esse momento de poder estar transmitindo um pouco do nosso negócio, um pouco de quem eu sou, um pouco do que do que a gente pode transmitir, como a gente estava falando, um canal de bênção. É verdade. Então, eu acho que, no mais, eu sou pai da Estela e do Benjamin, Aham. 2 filhos abençoados, como meu Instagram mesmo diz, marido da Vivi, Aham. entendeu? É o perfil do crente. Marido de fulano. Vocês entendeu? fizeram Casados para Sempre, fizeram? Fizemos, Nós eu sou também, o né? Wallace da Vivi.
Porque o Casados para Sempre é o da Batista, né? Isso, exatamente. A Foi gente uma fez canção, Casal né? Vitoriosos. Pô, legal. Aí eu Que é falei, mais ou menos a mesma estrutura. Ali. Isso. Mas era muito engraçado, porque eu falava, gente, isso é muito vergonhoso. Eu ficava, eu sou a Mari do Diego. Imagina ele, a Mari. Diego Se da apresentar. Imagina a Mari fofinha lá. Foi Não, bem eu tenho essa tenso. dificuldade também de ser mais fofinho, Ah. mais falar Aí, pô, assim, olho no olho, ficar assim muito tempo colado, né? Ou então lá no púlpito falando. É, né? fazer uma apresentação, a escola tem que falar sobre. É Mas eu difícil. acho que é fruto também da transformação de Deus na minha vida em todos esses anos também. Então, Amém. graças a Deus eu me sinto muito abençoado e privilegiado. Amém. Às vezes a gente confunde um pouquinho com a palavra privilégio, sabe? Uhum. Porque ficou tão batida e às vezes tão mal vista. Verdade. Mas eu acho que a gente tem que realmente se considerar privilegiado porque Deus faz isso conosco. É Deus verdade. nos dá o melhor. É verdade. Entendeu? Então eu sou privilegiado porque Deus me dá o melhor. Eu acho que a gente acordou, levantou, conseguiu abrir o olho, respirar, a gente já tem um privilégio ali, né? Exatamente, a questão de ser grato todos os dias e A abençoado gente passou pela por Deus. pandemia, cara. Exato, A são pandemia foi 5 bizarra. anos de pandemia, né? É. Então, assim, ter conseguido sobreviver a uma pandemia Foi também, bravo. em todos os sentidos. No nosso caso também tem a questão da empresa e dos negócios, Verdade. que foi uma baita transformação pra gente também, Aham. foi uma virada de chave quando a gente viu que tinha que sair dessa zona de conforto porque a pandemia tirou a gente da Tirou. zona de conforto. Aham. Verdade. Então isso fez muita diferença também pra Foi gente. bizarro. Agora vamos lá, você tem a empresa Aham. que quando eu tirava foto, o Wallace fazia os banners pra mim. Isso. Eu lembro que a tua empresa era no centro. Aham. E aí você veio com uma ideia, porque tu sempre foi à frente, assim, das coisas, sabe? A gente fazia banner, tu, Má, vamos fazer essa coisa aqui. E aí você me falou do Foan. Isso. E aí eu tinha encomendado um quadro contigo que não cabia no carro. Aí veio eu e minha mãe Sempre exagerada, né? com Não, um Foan em cima do carro. segurando, que é muito leve. Não, Avenida Brasil. É, na Brasil, no horário do pico, veio eu e minha mãe segurando, o negócio não podia correr muito com o carro, porque se o vento batesse Ia aqui... dobrar. Eu não, olha, do centro a Santa Cruz, eu acho que eu demorei umas 5 horas pra chegar. Não, e ela que definiu o tamanho, aí depois como é que Foi. vai levar, entendeu? Não tinha. Ela falou, eu não pensei nisso na hora. Fuan era Verdade. tipo aquele PVC, né? É um material muito fininho, que se usa É. muito pra maquete, né? Você só dá um corte e consegue Ah, vincar. tá. Parece um isoporzinho Isso. pro Aham, dentro, parece sabe? aquela... Uma prancha mesmo. Esqueci, cara. Você usa muito pra fundo Uma de pasta. quadro. Lembra aquela pasta que a gente tinha quando era Ah, na pastinha escola? escolar? Aquele ali, parece. Aquele ali já é mais pro polionda mesmo, que é um material Ah, plástico. Mas o tá. Fuan parece um isopor por Parece. dentro. É muito levinho. É muito Eu leve. não E lembro. aí ela tem a lâmina de papel em cima e uma embaixo pra dar o Uhum. acabamento. E aí você consegue Aí fazer eu um vi. baita serviço ali. Então é um material com acabamento legal. Só que é Aham. muito leve, É muito muito leve. frágil. Muito, muito. Deixa eu E botar a meu Má copo aqui. tentando carregar ele no No carro, carro. no teto, No do, teto carro, do carro. E não tinha como prender muito pra É. não marcar ele. No carro não tinha aquele negócio de botar colchão. E veio Uhum. igual um colchão no carro na mudança. E fala pra gente como foi esse teu início no teu segmento, né? Segmento Explica o que é o teu gráfico, segmento primeiro, Que é o assim. segmento... Então, no nosso caso, a gente começou o que a gente chama de comunicação visual, né? Aham. Que veio lá atrás Sim, com a questão sim. da impressão em grandes formatos, parte gráfica, esse tipo de coisa. E a comunicação visual ela engloba muita coisa. Tu fazia muito negócio da caixa, assim, naqueles negócios de eventos, É, shopping. Então, exatamente. A comunicação ela envolve desde a parte corporativa, quando você vai fazer um evento como esse, como ela falou, até a questão da loja. Só que hoje a gente tem uma noção melhor, e o mercado também, quando você lida com comércio, com loja, envolve muito do visual merchandising, que é o VM. Então, assim, tem uma parte hoje em dia com cenografia, que também... E você já atende então bem lá? Então, a gente começou a atender isso quando a gente viu que tinha uma demanda, né? Começou a ver que não dava para ficar fazendo as mesmas coisas. Não dava só para ficar fazendo plaquinha de foto. Então, a gente Sim. viu que assim, agora a gente precisa trabalhar com corte laser em acrílico, ou então agora a gente precisa trabalhar com uma letra em madeira. Então agora a gente precisa trabalhar com vacuum forming, que são, por exemplo, essas placas que você vê aqui, elas são todas termomoldadas, entendeu? Com equipamento específico. Então eu fui vendo necessidades do Sim. mercado e ou fazendo parcerias com outras empresas ou então adquirindo os equipamentos que tivessem a ver com isso. Legal, top. E nisso a gente acabou caindo na parte também que aí veio a pandemia do acrílico, né? Porque a história do acrílico é engraçada porque o acrílico a gente
teve um treinamento um pouquinho antes da pandemia, em junho de 2019. Caraca. E aí a gente teve um treinamento e a empresa que a gente comprou alguns equipamentos ofereceu para nós, Wallace, se você abrir o Caraca, espaço da sua empresa para poder a gente dar um treinamento para outras empresas do Rio, a gente, ao invés de só mandar os equipamentos, a gente vai e monta para você os equipamentos aí também, Que sem maneiro. custo. Eu falei, pô, abrir a Ótimo. porta da minha empresa tá ótimo, não é problema nenhum. Que aí você faz um treinamento de um dia com É outras mais um pessoas. conhecimento. O networking também com outras empresas que às Sim. vezes precisam daquele serviço. Tá bom. A pandemia veio em fevereiro. Foi. A gente tinha comprado um equipamento que ele não cabia na empresa no centro da cidade. E aí esse equipamento ficou na empresa de um outro parceiro. Caramba! Só que tudo foi juntando para a gente precisar de um outro espaço. Aham. Assim, o maior de todos os problemas foi quando a nossa empresa foi invadida na Copa do Mundo, né? A gente chegou para assistir o jogo lá, mas do expediente mais tarde. A gente levou cada um uma coisa para comer, vamos assistir o jogo do Brasil. Chegou lá, a empresa tinha sido invadida. Meu Deus! E aí a gente, naquele dia, foi a gota d'água, tipo, não dá mais Pra ficar aqui. Entendeu? Porque Eu o senti centro, claramente. durante a semana, ele é cheio, mas... Final de semana. Exatamente. Não tem então, ninguém. assim, num período de Copa do Mundo, Aham. ficou meio deserto. Não lembro se o jogo era logo ali depois do final da semana, mas Ficou a gente deserto. tomou esse susto. E aí começou a procurar lugar e caiu tudo junto nesse outro lugar que a gente está hoje. Uma estrutura legal, que podia fazer esse treinamento. E aí a gente levou todos esses equipamentos novos para lá. Teve esse treinamento em junho, quando veio pandemia em março. Eu lembro até hoje que eu acho que a gente parou, era dia 18, ou no máximo dia 21, porque ainda tinha coisa para entregar. Os shoppings fecharam um pouquinho depois. A gente estava virando coleção para uma marca. E aí a gente simplesmente parou de produzir tudo que envolvia comércio, né? Sim, porque não precisava Parou, mais, né? no caso. Exato, parou tudo. Veio aquelas 2, 3 semanas ali sem saber muito o que fazer. Fazia parte de um grupo ali de empresários ali no WhatsApp que começaram a ver tendências. E aí a gente viu que na China já estava acontecendo essa questão dos painéis antivirais, né, de acrílico. Ah, sim. Pra Botaram na proteger caixa do mercado. Do mercado, dos estabelecimentos. Falei, cara, é aí, Verdade. vamos pra lá. Eu liguei pra uma pessoa lá da empresa, uma parceira nossa, assim, de muito tempo. Falei, vamos cortar aqui uma placa. Fomos lá na firma, vamos cortar uma placa e eu vou botar debaixo do braço e vou oferecer no supermercado. Sim. Falei, se for isso... Peguei uma plaquinha, cortamos lá e fui batendo de porta em porta, falando com os gerentes de supermercado para saber se eles estavam precisando já daquilo. Sim. E a maioria deles ainda nem sabia o que fazer. Alguns com rede de mercado grande, você não fala direto, não são eles que resolvem ali. E as grandes redes no início nem podiam aceitar, nem podiam aprovar, não era nada homologado, por exemplo. Até que um dia no mercado perto de lá de casa, eu estava saindo para mais uma rodada assim de vendas, né, tentar vender. E aí esse mercado era um pouco menor e falou, vai em tal lugar, é o escritório, e você chega lá e se apresenta o produto. Maneiro. Fui pra lá. O cara na mesma hora gostou, foi bênção de Deus, mandou a gente produzir uma quantidade para os outros 5 ou 6 mercados ali. Dali pra frente começa o boca a boca, né? Sim. Que todo mundo começa a ver em outros lugares, começa a precisar. Verdade. E aí daqui a pouco ligou uma grande rede para nós, dizendo que estava precisando e que a gente estava fazendo, porque a gente foi um dos primeiros a botar na rua esse material. E aí começou, explodiu a proteção de acrílico, a gente começou a fazer. Que maneiro. E a produzir o tempo todo, e chegou uma hora que quando pôde abrir, né, mesmo que em ambientes tinha umas certas regras, né, limitações. Sim, mas tinha um lugar que podia já abrir. Quando pôde abrir essa produção, assim, para esse tipo de serviço, a gente começou a fazer para clínica, supermercado, tudo, maneiro. e foi o que sustentou a gente durante meses. Todos os outros setores da empresa fecharam e a gente só trabalhava com proteção antiviral. Muito bacana. E Deus foi honrando e sustentando. Quando tu vai falando, né, no momento que a gente está passando, a gente não percebe isso, a gente não vê. Mas você vê que Deus já antecipou, te testou para saber se tu ia ser humilde o suficiente de abrir as tuas portas para poder outras empresas irem, ou tu ia ficar no egoísmo, né? Não, só para mim. Te testou, glória a Deus, tu foi aprovado.
tu já tava bem estabilizado e aí simplesmente tu teve que usar de humildade, botar uma placa debaixo do braço Sim. e voltar ao Wallace lá do início. Vendedor raiz mesmo, Vendedor de porta em porta. raiz. E Deus te honrou, porque você ainda prosperou e você saiu na frente. Foi legal também porque outras pessoas também passaram a precisar desse tipo de serviço. E aí a gente continuou fornecendo até para outras pessoas venderem. Eu sei que a gente foi para outros lugares, assim, foi para a região dos lagos, foi para outro lugar. Tudo fornecendo esse material e assim... E o bom também é que isso é um marketing atrelado, né? Porque, por exemplo, se você tinha uma geolocalização de atendimento aqui, ou um número X de clientes, mais pessoas tornaram a conhecer vocês. Exatamente. E, por exemplo, eu comprei o acrílico com ele, agora eu preciso de adesivar essa gôndola toda aqui, adesivar o meu supermercado todo. Vai lembrar de você. Isso aconteceu com algumas empresas, inclusive. A gente foi colocado, por exemplo, para executar trabalhos em empresas que a gente nunca imaginou colocar o pé. Se não fosse a pandemia, né? Assim, nesse ponto de negócio, se não fosse a pandemia, a gente nem entraria. Fomos a salas de diretorias, a andares talvez inacessíveis de empresas inacessíveis, e que depois passaram a conhecer o nosso serviço e começaram a pedir outras coisas. Então, até hoje, a gente fornece e trabalha para algumas empresas grandes. Que você não teria acesso. Que não teria acesso, entendeu? E que eles passaram a conhecer o nosso serviço e a qualidade, né? Porque... eu acho que isso que fez muita diferença, porque aí já são 5 anos, a gente está fornecendo trabalho para essas empresas há 5 anos. Com certeza. Então, é fruto de um trabalho bem feito, de uma equipe muito comprometida também, que abraçou na época. Eu lembro que a gente comentou, falei, cara, ninguém vai ficar na mão. Ninguém vai ficar na mão, porque, primeiro, Deus não vai deixar. É verdade. E segundo, que eu não aceito... vou dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Você é aquele que pega o barco nas costas com todo mundo dentro e fala assim, vou dar um jeito. Tu não empurra o povo do barco e fala, deixa eu aqui no barco sozinho. Eu acho que desde que a empresa era muito pequena lá no centro, que a gente já tinha essa coisa na cabeça e às vezes nem tinha... recebia por semana. E vários finais de semana, né, eu fui para casa sem um tostão no bolso, sabe? Então, a gente começa a ver que, assim, primeiro eles têm que receber, depois eu recebo. Acho que sempre foi a minha mentalidade. Tipo, primeiro você tem que honrar os seus compromissos. E até hoje eu peço a Deus isso todos os dias. Eu agradeço pela vida que eu tenho, agradeço pelos privilégios que eu tenho, mas eu peço a Deus para Ele me deixar honrar todos os meus compromissos. Eu acho que tem tudo a ver com honra. Eu acho que a base de tudo é realmente a palavra honra em todos os sentidos, sabe? Né? Agora, fala pra mim que a gente estava conversando hoje, lá no almoço, que a gente estava almoçando, né, todo mundo junto. E aí, você falou sobre... você trata a tua empresa dentro do propósito bíblico mesmo. Porque normalmente, quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente vai ficar com a Bíblia aberta lá e falando assim, fala o Salmo 23 pro colaborador. E, na verdade, não é assim. São os princípios que a gente pega e a gente aplica, porque tudo tem na palavra. Exato. E eu queria que você falasse pra galera ouvir sobre o teu pensamento sobre isso. A gente não tem como separar o Wallace daqui, o Wallace crente e o Wallace empresário. Você leva Deus pra dentro da tua empresa, né? Através das tuas atitudes. E qual é o teu pensamento e como é que você faz também isso? Fala pro povo aí. Eu acho que tem tudo a ver, primeiro, na forma como você trata o próximo. Então, assim, você não pode tratar o próximo como... qualquer maneira. De qualquer maneira, exatamente. Então, tem essa questão do princípio também de tentar fazer pelo menos parecido com o que Jesus fazia nesse ponto, no princípio cristão, sabe? Então, você tem que, independente do que o próximo vai fazer com você ou do que o próximo está fazendo com você, você tem que sempre pensar em dar o seu melhor e fazer o seu melhor por ele. No meio, nos negócios, é muito difícil. Porque você vai acabar, às vezes, lidando ou esbarrando com pessoas que não pensam igual a você, que não têm o mesmo preceito. Ou a mesma fé, a mesma cultura. Exatamente. Né? Então, vai ter horas que... vai ter gente que vai querer que você dê o jeitinho, vai ter horas... caixa 2 aqui, uma nota ali, uma nota lá. Então, assim, você tem que tomar esse cuidado até na questão da sensibilidade também espiritual, no sentido de você se dar conta de que, tipo, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui é laço, isso aqui não tá... Junta que é laço. Então... esse ponto, quando você tem esse princípio de trato ao próximo, em qualquer, seja com colaborador, seja com cliente, já é meio caminho andado. Verdade. Entendeu? Se eu tratar ele
pelo menos como Jesus diz para eu tratar, ou para eu cuidar, ou para eu amá-lo, independente de se eu vou ser amado ou não, porque eu acho que Jesus era muito sobre isso. Ele primeiro, ele se oferecia e amava. Então, assim, independe de se eu vou receber isso de volta ou não. E não há uma obrigação, entende? Então, eu acho que isso talvez seja o primeiro princípio. O segundo tem a ver com um caminho natural, quando você passa a fazer essas coisas, de que fazer as coisas do jeito certo, da melhor forma possível. Então, se eu tiver que varrer o chão, o meu chão tem que ser o mais limpo. Entendeu? Então, se eu vou atender um cliente ou se eu vou entregar um serviço para ele, tem que ser o melhor possível. Vai haver falhas, tem problemas, acontece estresse o tempo todo, mas assim, é a forma como você lida com isso o tempo todo que faz a diferença. Porque você vai lidar com, às vezes, clientes que estavam esperando algo e não era daquele jeito, e talvez ele não esteja num bom dia para te tratar bem. Não é 100% perfeito, né? Entendeu? Então, você vai passar por situações igual a essa. Então, é tudo a forma como você administra aquela situação. Então, é a questão, às vezes, de respirar fundo, de lembrar que, às vezes, ali tem uma pessoa que está passando por uma situação que não era legal, ela está numa pressão, às vezes tem uma pessoa num cargo maior que o dela, que está pressionando ela. Esse cuidado você precisa ter antes de tomar uma reação muito enérgica, de falar, às vezes, atravessado, seja com o cliente, seja com o colaborador, respirar fundo, às vezes pensar bem e dizer assim, ó, deixa que daqui a pouco eu vou ver sobre isso, ou deixa que daqui a pouco eu vou pensar sobre essa situação. É claro que nunca foi assim. São mais de 20 anos lidando, obviamente, com cliente, errando, com pessoas... acertando, buscando também. Eu era muito mais cabeça quente, eu era muito mais estressado. Não, mas então, assim, é um aprendizado diário. Tá escrito que você ama o próximo, que você tem que amar o próximo, né? Sim. Mas o próximo que envia o job 24 horas antes, a gente não pode amar, não. Tem que pedir perdão pela vida dele. Chegar e-mail meia-noite. Meia-noite chega o e-mail, 8 horas da manhã, o cara... Precisa dessa alteração para amanhã e 6. E acontece muito no nosso mercado. Ainda mais quando você envolve varejo, envolve comércio. Você está fazendo uma ação, por exemplo, que está com uma liquidação, aí daqui a pouco muda tudo. Então tem que mudar um produto, tem que mudar a situação. Você sabe bem como é que funciona. Entendeu? Só que eu gosto de lidar com um cliente que ele leva isso numa boa. Eu tenho clientes muito legais também, que já chega e manda mensagem assim, Wallace, pelo amor de Deus, não me mata. Entendeu? Porque ele já sabe, falei, cara, lá vem. Meia-noite, um e-mail de meia-noite para então, amigo, você sabe que eu te amo. Quando já manda uma mensagem, cliente já manda, amigo, você sabe que eu te amo. Já sabe que é pior, né? Pode se preparar, entendeu? Eu já tendo rindo, porque... Entendeu? Mas tem que gostar. Tem que gostar, né? Você tem que amar mesmo o que faz. Eu falo isso assim, eu tento passar isso até para minha filha nesse sentido. Não pode ser uma coisa só pensando em carreira, só pensando naquilo que vai te dar retorno, sabe, material ou financeiro. Você tem que gostar do que você faz. Tem que ser divertido o processo, né? Tem que ser legal acordar de manhã cedo e ir lá fazer aquilo porque você gosta. Eu gosto da correria, da adrenalina. Quando tá tranquilo demais, é estranho. Mas o cliente é assim, né? Quando a gente tá tranquilo demais, a gente tá fazendo alguma coisa de errado. Porque, não é? Quando tá muito tranquilo, a gente vive num mundo que é do mal. A gente tá muito tranquilo, a gente tá agradando a pessoa errada. Não, tem sempre uma luta, né, pra lutar. Sempre tem, por mais que seja basicamente, mas tem. E é a forma como você lida também com cada luta dessa, né? Porque quando você joga pra tentar amenizar, no sentido, tipo, não é tão grande assim esse desafio, sabe? Não é um problema, Exato. Né? Quando você não leva esse problema tão a sério, e a gente sabe que, sei lá, não tenho estatisticamente, mas mais de 50%, 60%, 70% dos problemas que a gente fica pensando na cabeça, eles não acontecem. Não. Entendeu? Ele só tá na nossa cabeça. Só ansiedade. É verdade. Tem tudo a ver com a ansiedade, que é o mal do nosso tempo, né? A gente tá sempre preocupado por aquilo que às vezes nem vai acontecer. Não. Agora eu queria que o senhor falasse, como cristão mesmo, assim, porque a gente veio conversando e você falou que Deus te transformou e tudo mais. Eu conheço o Wallace também há muitos anos. Uma coisa que eu falo que você é uma pessoa dada. Por exemplo, nunca teve um momento que eu falei assim, caramba, Wallace, que você... Eu falo assim, Wallace. Aí ele fala assim, oi, Mar. Tipo assim, oi, Mar. Nunca teve. Tu tava sempre assim, não, calma aí que eu vou ver, calma aí que eu vou fazer, calma aí que não sei o quê. Por que tu não faz assim? Tu sempre traz novidade, tu sempre se mete nessas coisas assim, entendeu? Sim. Se a pessoa pedir uma garrafa, tu fala, pô, vou fazer essa garrafa, tu faz dando cambalhota. Tu nunca faz assim, então uma garrafa. Tu sempre foi assim. E como é que foi me conta uma experiência com Deus assim, tu fala assim, ali eu mudei.
Ali eu fui transformado. Ali foi... Entendeu? O ponto-chave, tu fala assim, ali foi um momento que o Wallace novo nasceu, Uma sabe? das, né? Eu acho que, assim, um dos momentos-chave mesmo que mudaram muito, e eu acho que tem muito a ver também com a questão de negócio e como pessoa, eu acho que foi logo ali no auge da pandemia mesmo, em que a gente não podia fazer nada. E a gente fica procurando durante tanto tempo para fazer as coisas, tipo, não consigo ver essa série, não consigo terminar esse livro, não consigo... E naquele momento tinha tempo para fazer tudo. Sim. Não sei se vocês lembram, tipo, tinha tempo para você maratonar uma série, para você ler todos os livros atrasados. Verdade. E eu lembro muito bem que naquela época, logo assim que fechou tudo mesmo, eu não conseguia sentar para ver um filme, para fazer um negócio assim, porque eu gostava muito. Eu não conseguia porque eu não me sentia bem. É como se eu não estivesse sendo útil naquele momento. Sim. E tiveram algumas situações, assim, principalmente em relação a fornecedores e a outros clientes, gente que dizia que não podia pagar, e quando você vê que as coisas realmente apertam, e você vê que não está nas suas mãos resolver as coisas, eu acho que a grande virada foi naquele ponto ali, quando você tem que entregar de verdade a vida no todo para Deus. Sim. Isso faz muita diferença. Que você diz assim, Deus, eu não posso fazer nada. A gente não sabe a situação do mundo e o que vai acontecer daqui para frente. Agora é contigo. Eu fico 100% dependente. Eu não posso ficar achando que eu vou conseguir resolver tudo, porque agora a gente está vendo que ninguém pode resolver nada. É verdade. Que foi a hora que o mundo parou mesmo. A gente não tem controle de nada, né? E quando você começa a entregar a sua vida de verdade para Deus nesse ponto, desapegar mesmo, tipo, eu não posso fazer nada, eu não sou capaz de resolver isso, então agora é na sua mão. E aí tu vê que Deus vai te moldando e te preparando, tipo, calma. Entendeu? Eu tô fazendo as coisas do jeito como tem que ser. Isso te tira muito da zona de conforto também no sentido cristão, no sentido espiritual. Quando você olha e Deus vai moldando você para você se preparar para o que ainda vai vir. Porque se talvez a gente não tivesse tomado esse baque, talvez Deus não te posicionasse em lugares que você nunca imaginou estar. Sim. Entendeu? Em lugares que você talvez nunca imaginou merecer. Tem muito disso também. Então, eu acho que a grande virada ali é quando você assume uma postura verdadeiramente cristã. Sim. Do tipo, eu preciso me posicionar como um cristão, como um empresário cristão, entendeu? E as pessoas precisam ver essa diferença em mim. Eu acho que nesse ponto é quando você assume essa postura, é que você se dá conta de que não é só para você e não é só por você, mas que você precisa dar exemplo, que você precisa dar testemunho, que você precisa ser referência. Tem que ter uma inteligência emocional ali de se manter firme dentro, sem passar desespero, né? Até porque você também tem filhos e esposa, e você tinha que ter os funcionários lá, os colaboradores, você tem que falar, não, vai dar tudo certo. Você por tem mais que falar tu tivesse assim... exatamente. A gente tá falando do Wallace multifacetas. Eu tô percebendo aqui que a gente tá falando aqui várias fases Ainda não falei da parte que ele corre. Não, agora que eu vou falar. Agora que eu vou perguntar. Quer lembrar da carne, Diego? Não conta isso aqui. Vou contar, a gente vai contar já. Mas eu queria que você falasse sobre a tua virada de chave quando você começou a emagrecer. Cara, a corrida... Eu sempre gostei muito de esporte. Então, assim, eu sempre pratiquei o esporte desde pequeno, mas, assim, veio a questão do sobrepeso, correria de trabalho. Teve uma época que, assim, era aquela situação, tipo, ou você faz alguma coisa pela sua saúde, ou então, ou daqui a pouco você vai ter um infarto fulminante. Tá. E chegou esse ponto tá. em que eu estava muito novo, mas você fica trabalhando muito e acaba esquecendo de você, entendeu? De se cuidar. E eu comecei a entrar na questão da corrida porque eu fazia caminhada, arrumei uma esteira e aí dentro de casa montei um escritório. Tu ficava no fone também, não era? A Estela era muito bebezinha, então assim, eu botava o fone, botava ali metade de um filme e caminhava 45 minutos. Filme 2 horas, 1h50, caminhava 45, 50 minutos, via metade do filme num dia e metade no outro. Verdade. Só que essas caminhadas começaram a virar um trotezinho. Aí o trotezinho daqui a pouco uma corridinha. E eu morava perto de um local que tinha um lugar que as pessoas correm e caminham até hoje. É aquela do Valão? Isso, do Valão, sabe? exatamente. Sei, tem um canal ali, exato.
Então, assim, eu comecei a falei, agora eu vou pra rua pra ver como é que é, né? Aí você começa a conhecer uma pessoa ou outra, conversando e tal, aí faz amizade com uma pessoa que corre, ela começa a te marcar outra, aí daqui a pouco tu descobre que um amigo seu corre. Aí parei na primeira corrida de rua. Primeira corrida de rua, domingão, 7 horas da manhã. Tem um circuito que é famoso, que é ali no aterro do Flamengo. Tipo, hoje em dia parece carnaval de tanta gente. O mercado de corrida tá muito aquecido. Ele representa, eu acho que para a cidade do Rio, hoje em dia, mais de 50%. Eu tava vendo uma pesquisa assim, nesse ano agora, de corrida de rua. E aí tu chega e vê aquele monte de gente de manhã cedo, tudo animado. Assim, cara, de onde é que tava esse povo todo que eu não sabia que existia? O que eles fazem, o que eles comem, de onde eles vivem, um negócio assim. Entendeu? Aí depois que você vem a primeira corrida de rua, aí já era. Aqui, quem tem vontade de fazer? Eu falei, nem me chama. Aquele calor, todo mundo suado. Ele quer fazer. É muito diferente, porque você quando tá lá, você corre melhor, você corre mais, você se sente mais motivado. É um negócio que não dá pra explicar, só quem faz. E aí foi o caminho natural. Começa a correr 5, aí daqui a pouco tu quer correr 10. Aí veio a primeira meia maratona. Meia maratona é 21, né? 21. Veio 21 quilômetros e aí começa a correr meia maratona até a hora que tu assim, cara, acho que eu vou fazer uma maratona. Maratona são quantos quilômetros? 42 quilômetros. Aí começou a rodar o mundo inteiro, doidamente. O problema da maratona é que elas são 42.195 metros. Mas o problema não são os 42 mil metros. É só os 195. É só os 195 ali do final, que é um problema. É difícil. É mesmo? Chega ali, você ganha energia extra. Eu só consigo correr na rua, já tentei, tá? Eu só consigo... Primeiro que eu tenho canelite. É muito ruim, né? Porque vai inchando, né? E segundo, que eu passo correndo, eu quero tomar conta da vida das pessoas. Então eu não consigo me concentrar na corrida. Eu tô correndo e falo assim, caraca, nada a ver a roupa daquela mulher ali. Aí eu tô correndo e falo assim, caraca, aquela mulher tá brigando com aquele homem ali. Aí eu só consigo correr sem óculos, pra não enxergar. Aí corre o risco de tropeçar. Então eu não consigo fazer a corrida assim, pensando no meu corpo, correndo, no músculo, não sei o quê. Até o polar já tive, que amarrava, né? Eu botava aqui, mas eu não consigo correr. O ideal é botar a música, por isso que a música é tão tranquila, porque o ideal, você também não fica pensando na sua corrida. Porque quando você fica pensando muito na sua corrida, você começa a doer, porque o cérebro, ele começa a dizer pra você, ó, não é pra você estar fazendo isso aí. O que tá acontecendo aqui? Entendeu? Por que eu não corro? Meu joelho vai falar, Diego, cara, tinha um vídeo bem legal, acho que o Dr. Drauzio Varela, inclusive a gente correu com ele teve com a gente na maratona de Tóquio, entendeu? E ele tem um vídeo bem interessante que eu acho que ele fala que, tipo assim, o ser humano é igual um animal que, tipo assim, ele não foi projetado para correr sem motivo. Ele foi projetado para se movimentar para caçar. Ou para fugir. Exato, ou para fugir, exato. São as duas. Quando você coloca o ser humano para correr sem motivo algum, entendeu? O cérebro fala, o que está acontecendo? O cérebro diz assim, cara, por que você está fazendo isso comigo? E aí ele começa a emitir sinais pro teu corpo o tempo todo. A música, ela te tira dessa zona, entendeu? Entendi. Porque você pode estar escutando uma música que te motiva, você pode estar escutando um louvor. A Viviane malha com um louvor, gente. Terra. Entendeu? Ê, crente. Sabe quando eu tava correndo, eu botava, sabe, aqueles trap daquela galera de São Paulo que era pobre e ficou rica? Aí era tipo aquilo que eu ouvia, sabe? Aí tu ficava mais pilhadona? Tipo, aí eu corria 1 quilômetro e falava, não dá não, desisto. Tu lembrava, né? A música acabava. E me fala, 42 quilômetros, quanto tempo? Então, depende muito da prova, porque depende da altimetria, depende da condição naquele dia. Eu lembro que já teve casos em que você... Em média, assim, a média. Em média, para uma pessoa normal como eu, assim. Não, não é um queniano. Não. O queniano tá São 4 horas de prova, em média, entendeu? 4 horas correndo. São 4 horas correndo. Mas o mais legal disso tudo, que eu comentava muito com os amigos, às vezes, principalmente do condomínio que a gente morava, é que, assim, o treino não são 4 horas, mas eu treino muito na esteira. Então, eu treinava 2h30, 3 horas na esteira. Caraca. Então, eu Na ficava tua ali treinando. própria esteira? Na esteira do condomínio. É, porque na Smart Fit tu só pode Tem ficar o tempo. meia hora. Então, na Smart Fit por isso que eu não corro lá, entendeu? Porque lá não pode. Smart Fit? Ponto ruim. Mas tinha, assim, situações, eu já malhei na Smart, já treinei na Smart. Eu chegava num domingo... que não tinha ninguém. 10 horas da manhã, não tem ninguém. Na academia tinha 30 esteiras. Então, ninguém vai ficar ali te perturbando e ninguém vai mandar você sair dali. Verdade. Então, já aconteceu, eu ia pra igreja às vezes de manhã e depois ia pra academia fazer o treino. Porque às vezes estava muito quente e aí você tem que acordar muito cedo. Aí tu acorda muito cedo, assim, tem que começar o treino
5 horas da manhã para treinar até 7h30, 8 horas da manhã para estar no culto 10 horas da manhã. Então, assim, tem toda uma logística. Então, às vezes, era melhor ir para a igreja, voltava, ia fazer o treino e depois é que eu almoçava. Até hoje eu faço isso em alguns domingos, quando tá muito cansado, de sábado para domingo. Aí tu faz isso. Aí eu faço isso Quando até tu hoje. começou, teve momento que tu deu uma parada e voltou? Ou tu foi assim, começou e nunca mais parou? Eu nunca mais parei de correr. Nunca mais? Só muda o volume. Não, quando você começou na esteira lá, você estava acima do peso, aí você... Eu acho que o mais difícil também é isso, né? A o constância. começo. Porque geralmente o cara, vou comprar uma esteira, vou botar aqui em casa, uma bicicleta, Vira pedala 15 dias, depois vira Mas guarda-roupa. isso é o normal. É porque, na verdade, você tem que estar disposto a fazer aquilo todo dia. Sim. E isso eu levo para qualquer coisa. Porque constância é uma coisa que tu a tem. constância, você tem que... se eu faço meu devocional, eu tenho que fazer meu devocional todo dia. Se eu estudo, eu tenho que estudar todo dia. Se eu treino, eu tenho que treinar todo dia. Não tem essa opção de tipo, hoje eu não vou fazer porque eu não quero. Mas acho que é porque a pessoa tá acostumada a querer assim... Hoje a gente tá muito imediatista, né? Sim. Então, tem cada vez mais Ozempic, cada vez mais Mounjaro, cada Nossa. vez... E aí, quando você começa a andar na esteira, você não vai ver resultado nas primeiras semanas. Não vai ver nas primeiras semanas, talvez não vai ver no primeiro mês. Aí as pessoas ficam assim, não vai dar certo. Mas em tudo é uma combinação de fatores. Sim. Você pega a questão da corrida, não é só começar a caminhar que vai fazer você, às vezes, perder peso ou ser mais ou menos saudável. É você se alimentar melhor, é você dormir bem e na quantidade certa. É uma combinação. Aí você leva isso para o lado financeiro. Sim. Não é só eu guardar dinheiro. Eu tenho que saber investir bem. Verdade. Eu preciso saber gastar bem. Verdade. Talvez gastar menos. Entendeu? Então você tem que mudar toda a sua mentalidade. Sim. Entendeu? Para poder você criar todo aquele né? ciclo em volta do que você pretende. Correr é basicamente a mesma coisa. E aí eu quero ser saudável, é a mesma coisa. Vou entrar no outro assunto que dele também é viajante. Multifaceta. Viajante. Aí você falou de guardar dinheiro, Sim. tem gente que trabalha, guarda e morre. Você é uma pessoa que sabe equilibrar isso e tu vive viajando. Sim, graças a Deus. Né? É o dinheiro mais bem gasto que tem. Tu gosta, né? Gosto muito de viajar. Conta pra gente como é que você faz isso. Porque tem gente... e eu vou falar de mim também, por exemplo. Se for pra eu fazer uma viagem em dezembro, eu não consigo, assim... Acho que vai dar errado. Vou comprar agora... Sério? Para chegar... Não, eu compro assim... Nessa semana pra viajar. Semana que vem. Aí você acaba pagando mais caro. Sim, mas parece não que consegue dá os melhores certo, passeios. sabe? Não, Parece é de que dá cada certo. porque é o seu jeito. Aham. Entendeu? Acho legal. Pra gente, pra mim, é muito mais difícil. Por exemplo, eu já tô planejando a viagem que eu vou fazer com a Estela no carnaval do ano que vem. Meu Deus! Mas a gente já tá pensando nessa viagem tem um ano. Tem mais de um ano, que foi final do ano passado que a gente resolveu realmente... Ir pra esse lugar. Entendeu? Ela tá doida pra ir pra Coreia. A gente, se Deus quiser, vai estar lá. Os doramas, né? Vivi, você traz skincare pra mim, tá? Obrigada. Vivi negociou essa viagem. Ah, é? Vivi negociou essa viagem. Algumas semanas ela negociou porque ela trocou, entendeu? Eu ela tô quer ir vendo pra outro resultado. lugar. Ela já quer ir pra outro lugar. Então falou, é uma viagem muito especial pra nós dois. Sim. Eu e a Estela, a gente se diverte muito, assim, junto. Então, assim, última vez que a gente viajou agora, a gente tava em Chicago, aí a gente foi pro show que ela queria, tudo. E como é que vocês escolhem um lugar pra ir? Assim, eu tô a fim de voar pra ali. Não, a maioria das viagens, ou grande parte delas ali, foi muito voltado para a corrida. Foi aproveitar uma tendência que hoje é muito grande como turismo. A primeira de todas foi a mais improvável, que eu falei assim, cara, vou correr uma maratona e aproveitei para fazer a Eurotrip com a Béria. E aí eu corri para a Maratona de Paris. E aí depois disso, eu falei, cara, vou ali no Japão. Eu lembro. Aí apareceu a oportunidade, não era... Hoje em dia, a Maratona de Tóquio, ela faz parte de um circuito de majors, que são as 6 principais corridas do mundo. Que é que você tatuou, não foi? Que porque quando eu terminei... Já fez as 6? Eu fiz as 6, a gente terminou em Boston. Assim, foi muito emocionante, porque eu pude levar a Vivi, ela tava lá, Benjamin pequenininho. Maneiro. Então, assim, Béria já tava lá, saiu, foi pra Boston com a gente. Então, assim, foi muito emocionante, foi muito especial pelo todo. Maneiro. Quando a corrida acabou, eu chorava igual criança, porque tinha todo um significado, porque tinha passado a pandemia. Era uma corrida que eu tinha me planejado para correr em 2020, se eu não me engano. Não, a prova acontece em abril e eu tinha me planejado para correr ela em 2020, se eu não me engano. E aí depois veio
A pandemia. Eu consegui correr ela no ano passado. É porque o Ben tinha que estar junto. Se fosse 2020, ele não ia estar, né? Era pra estar com o Benjamin. Então, assim, tem todo um significado. Ter passado por todo esse processo, ter conseguido, porque também não é um investimento... barato. Entendeu? Levar toda a família. E aí entra na questão também do financeiro, porque eu prefiro investir o meu dinheiro em experiências. Aí conta, como é que você faz assim? Por exemplo, ó, nós vamos para Boston, sei lá, Chicago, né? Aí você vê o primeiro hotel, você vê primeiras passagens. Como é que é um planejamento para... Dependendo muito do evento e do que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente faz é garantir que vai estar lá. Então, se é, por exemplo, um festival, como era no caso da Estela, a primeira coisa que a gente fez foi conseguir os ingressos. Ah, tá. Entendeu? Conseguimos os ingressos, compramos, beleza. Agora a gente começa a ver o todo. Aí a gente começa a planejar a hospedagem. Caso não fique na casa de ninguém, nem nada, a gente começa a ver a hospedagem. Depois disso, aí entra numa coisa que eu gosto muito de fazer também, que é a passagem, que é como fazer isso render utilizando, às vezes, ponto de cartão de crédito. Entendi. Entendeu? Isso é uma coisa que eu faço bem, que é... Você vai gastar do mesmo jeito no cartão de crédito. Então, é mais fácil você converter aquilo em algo que te dê retorno. Sim. Então, agora, por exemplo, a gente gastou... Eu consegui trocar 4 bilhetes. Foram 2 para minha irmã e o marido dela, eu e Viviane, tudo com ponto de operadoras de cartão. Que legal. Sem gastar um tostão, no máximo uma taxa de embarque. E como é que é aqueles Smile, essas coisas assim? Eu sou cliente de pelo menos umas 2 ou 3 dessas, e aí você faz as conversões e as trocas conforme a sua necessidade. Então, assim, você consome no seu cartão, às vezes do seu banco, e você vai jogando para onde você precisa naquele momento. Então, tem situações em que algumas empresas, elas não são boas para alguns destinos. Então, você tem que ver isso na hora de trocar para você ir jogando para onde você precisa e fazendo a conversão, aproveitando uma promoção. Legal. Converta e ganha 80%, converta e ganha 70%. Então, com isso, você acaba economizando nesse ponto também. Tem que gostar. As pessoas perguntam, tipo, mas como é, não gasta muito dinheiro, não é... Como é que você faz para viajar tanto assim? Eu falei, gente, você não tem noção do quanto eu economizo fazendo todo esse planejamento antes. Tem viagens que saem de graça, só com ponto do cartão. Eu não tenho nenhum cadastrado. Nenhum ponto de... Nada. Cara, isso faz uma economia danada. Eu vivo perdendo ponto. Os pontos dela... Você tem que pensar nisso daqui pra frente como dinheiro jogado fora. Não incomoda dinheiro jogado fora? Exato. Você tem que pensar assim, você vai gastar do mesmo jeito no cartão de crédito. Vou fazer o cadastro pra poder pegar milhas. Exato. Aí você converte ele em ponto ali, cada banco tem o seu programa, e aí você faz o cadastro no programa de milhas e transfere para essas empresas na hora que você precisa. Ah, entendi. Entendeu? Então aí, tipo, agora eu quero ir para Portugal. Aí tem uma empresa que faz um destino e tem uma opção de pontos melhor. Aí você transfere naquele momento. Tem que gostar mesmo, né? Porque senão é mais fácil tu entrar lá na passagem, comprar e falar tchau. Mas aí você acaba gastando mais também. E aí tu não consegue viajar tantas vezes assim, Não consegue viajar tanto, exatamente. A gente agora vai viajar, eu e Viane vamos aproveitar que a gente vai fazer 8 anos de casado. Então vamos aproveitar agora, vamos viajar também. Conseguimos uma promoção boa. E vai pra onde? Pode contar? A gente vai pro Chile agora. Conseguimos a hospedagem com pontos. Mas tem corrida também lá não, né? Não, dessa vez não. Que bom, né, Vivi? Amém. Mas em compensação, eu já me programei, se Deus quiser, a gente vai estar lá, que é Portugal, no final do ano. Só que o meu treinador, ele é mais doido do que eu. E aí ele comentou comigo, ele falou, cara, e aí, a gente vai correr aonde? Eu falei, cara, eu tava pensando em ir a Portugal. Aí ele, mas qual? Porto, Lisboa? Eu falei, eu tava pensando no Porto, a gente tem parente lá, é fácil pra ficar. Ele, de Lisboa é uma semana antes. Vai fazer as duas. A gente vai fazer as duas. Meu Deus. E são 2 maratonas em 2 finais de semana seguidos. E contratar um treinador pra corrida faz diferença? Muita, total, indico, porque assim, eu não tenho que reclamar, eu nunca tive uma lesão séria, entendeu? Os treinos são diários, seja de reforço muscular, seja de corrida, e eu nunca tive uma lesão que eu tivesse que ficar tanto tempo parado. Entendi. Porque eu sempre tenho um treinador que está ali dizendo, o volume é esse. Legal. Você tem que se cuidar dessa forma. É o mesmo que monta a minha série. Que legal. Que sabe aonde pode exigir mais ou menos. Então,
ter um treinador faz muita diferença nesse sentido, porque se você está um pouco acima do peso, o treinador vai dizer para você, olha, aqui a gente não vai botar tanta carga, aqui a gente vai fazer mais repetição numa série de musculação, aqui você não vai correr tanto, aqui você vai caminhar. Mas o treinador de corrida, ele te ajuda na série da musculação e da corrida? Mas porque é toda uma equipe, né? No meu caso, você tem uma assessoria e aí você tem um treinador que vai cuidar dessa parte do treino da corrida, tem um outro treinador que vai trabalhar em conjunto com ele, que vai passar a sua série de musculação. Ótimo, uma assessoria, legal. Entendeu? E tu já teve vontade de fazer triatletismo, assim, triatleta, né? Ser triatleta? Todo mundo fala que é o caminho natural. Só que quando eu tentei isso da primeira vez, você envolve, no Rio de Janeiro, você envolve ter que acordar muito cedo, desmontar a bicicleta, colocar dentro do carro, ir pro aterro do Flamengo, entendeu? Desmonta a bicicleta, corre o risco, tem a questão do perigo também. Sim. Então, durante um tempo, eu pedalei e os treinos de natação, eles já eram naturais, porque a natação tem muita ligação com a corrida por causa do preparo do cardio, né? Te ajuda muito. A respiração ajuda muito. E fora que também te recupera, né? Você corre e depois você vai pra piscina, é muito bom. Só que eu vi que não era muito minha praia não, porque envolve muita coisa, envolve uma dedicação muito grande. Entendi. Gostaria de fazer? Gostaria. Ia ser uma baita experiência. Eu não sei se daqui a 10, 15 anos eu vou estar fazendo. Mas eu acho que tem uma questão também de dedicação e nesse momento eu tenho que me dedicar à minha família. Sim. Entendeu? Eu tenho que me dedicar à empresa. Verdade. Então, assim, envolveria uma série de coisas em relação a até abrir mão de ficar até mais tarde com meu filho, de aproveitar um momento melhor, entendeu? Com a minha família. Por causa treinar. Nada contra quem faz isso, entendeu? Mas é escolha. São as escolhas que as pessoas fazem. Essa foi a minha. Eu gosto do meu treino, eu gosto da minha rotina, entendeu? Então eu não quero... Na época da maratona, realmente há uma dedicação muito maior de alimentação, de treino, de tudo, mas assim, não chega nem perto do treino para um Ironman. Ironman da vida aí. Eu prefiro ir para a parte das corridas mais improváveis. Então eu já tenho no planejamento correr em Jerusalém, eu tenho no planejamento correr na Grécia, correr, entendeu, no Egito. Eu prefiro ir para as provas que... Sabe, esse meu treinador, ele correu acho que a maratona do sol da meia-noite, que você larga. Caramba! Alguma coisa assim. É uma maratona que ele fez que foi bem diferentaça. Eu gosto muito dessa pegada. Que maneiro. Ou fazer a corrida de aventura, corrida de montanha, que foi onde eu comecei também. Eu fui muito pra corrida de montanha. Então, bem legal, é mais legal. Correr sozinho, assim, em lugares que normalmente não são acessíveis. A corrida de montanha faz muito isso com você. Você vai correr em propriedades privadas que só abrem para aquele evento. Que maneiro! Então, assim, você se vê correndo em lugares que pouquíssimas pessoas correram. Já me peguei várias vezes conversando com Deus, assim, sozinho, porque não tem aquele monte de gente também, é mais tranquilo. Maneiríssimo! Então, assim, é muito mais espaçado a quantidade de pessoas ali, então você se vê às vezes no meio do mato sozinho, ou no meio de uma trilha sozinho. Então, assim, fica você e Deus ali. É bem legal. Não, você já tá ali, tu já corre no monte. Vamos um monte correndo agora. Mas tem muitas corridas que envolvem você ir até monte e o pico, sabe? Maneiro. Quando chega lá, ver aquilo tudo e agradecer a Deus por estar ali, por ter saúde de estar correndo até ali. Pô, top. Muito bom. É isso que faz diferença também pra caramba. A gente tá chegando no final. Sim. Passou rápido, né? Que a gente gosta de falar. Como eu falei, vocês eram pra ter do anteontem lá na casa de ontem. Eu queria que tu falasse, desse uma dica, assim, sabe? Uma dica, uma mentalidade, um mindset para as pessoas que estão ouvindo, porque você, glória a Deus por isso, se dedica a muita coisa e glória a Deus você está tendo resultado de todas as coisas que você se dedica, né? E você bota Deus em todas elas. Então eu queria que você olhasse para sua câmera ali e desse uma dica para as pessoas, quem precisa mudar agora, quem precisa emagrecer ou quem precisa fazer algo pelo negócio para salvar um negócio, sabe? Porque você já passou por tudo isso. Sim. E você tem quem quer ter neném, entendeu? Quem tem neném. Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo um resultado muito rápido e, além do resultado muito rápido, elas estão querendo se comparar muito às outras. As redes sociais têm mostrado muito isso. Então, a pessoa, às vezes, olha uma situação que ela vê uma pessoa bem-sucedida e aí ela acha que ela precisa ser daquele jeito, ela precisa ter aquele corpo, ela precisa ter aquele dinheiro, ela precisa ter aquele carro. Verdade. O que eu gosto muito de falar para as pessoas, assim, quem convive comigo, é o seguinte: não precisa ficar se comparando, não precisa ficar usando como referência os outros.
entendeu? Nesse ponto. Porque a rede social e a vida dali da rede social, ela não é a realidade da pessoa. Verdade. Ninguém posta... Tristeza. Não, hoje em dia até posta, né? Porque vê que viraliza até tristeza. Hoje Chorar, em dia, notícia ruim. Chorar, grava logo chorando. Mas eu lembro que as redes sociais, elas só mostravam aquilo que é bom seu. Você só mostra as suas qualidades. Então, o que eu sempre tento passar para elas é o seguinte, tipo, quanto menos você se comparar às outras pessoas e quanto mais você buscar o seu melhor, mais resultado você tem. Show de bola. Eu acho que do ponto de vista como cristão, eu acho que onde é que você busca o seu melhor? É em Deus, não é? Sim. Na figura de Jesus. Então, assim, se você tem como referencial isso, tu não precisa fazer mais nada além disso. É buscar primeiro o reino de Deus mesmo, é buscar primeiro a vontade de Deus e todo o resto, todo o resto. Eu posso falar por experiência, por tudo que a gente já passou, todo o resto é acrescentado. Amém, glória a Deus. Amém. É isso aí. Arrasou, Wallace. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua... Sabe que Vivi, um prazer. Obrigada por você estar aqui. A gente nem contou a história que ele foi correr na maratona, tu mandou ele comer carne. Ele correu com a carne na barriga. Não, essa daí... Porca. A gente foi comer aquele churrasco... Parrilha. Parrilha. Uma E tu foi parrilhada. correr Gente. quantos quilômetros? 20? Era maratona de Buenos Aires, não era? Foi. Eu corri 42 quilômetros Com a segurando. carne na barriga. Gente, eu não sabia se eu corria mais rápido para poder ir no banheiro ou se eu corria devagar para me segurar. Aquela foi difícil terminar, tá? Diego, tinha que botar o desenho da maratona na tatuagem, um bonequinho do Diego do lado, pra nunca mais esquecer. Uma arma assim, ó. Wallace, obrigada, Valeu, Vivi. gente. Obrigada a todos vocês que estão assistindo. Obrigado. Obrigada, Davi. E até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.